Foi? Tá boa, tá muito bom. Meus irmãos, como nós já havíamos falado, nós continuamos os nossos estudos de Atos, mas hoje nós, pelo menos uma vez por mês, mais ou menos, nós vamos fazer um estudo em Provérbios sobre a literatura sapiencial. Então hoje nós vamos pegar o capítulo 1 de Provérbios, vamos pegar temas específicos e vamos estudar esta passagem. Provérbios capítulo 1, versículo 1 ao 19, é o texto que nós vamos estudar hoje. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então nós já vemos aqui que os provérbios dizem respeito, eles foram escritos por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Este é o escritor dos provérbios. E aí então a partir do versículo 2 ele vem falando: eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem conhecimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzir, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos, armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engolir os vivos, como a sepultura engole os mortos, vamos destruir os ligeiros, como são destruídos os que descem no cove. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede, se as aves o observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos. Tal caminho de todos os gananciosos, que assim procede, assim mesmo se destrói. Hoje vamos ler na versão na NVI. E esses provérbios de Salomão, como fala aqui, o texto ele vai falar alguns objetivos dos provérbios. Fala que eles ajudarão a experimentar a disciplina. Na versão RA vai falar aprender a sabedoria e o ensino. Os provérbios servem para isso, para nós aprendermos acerca da sabedoria e do ensino. Sabedoria também é algo que se aprende. Nós vamos ver um pouquinho adiante que a sabedoria nos é dada por Deus. Nós vimos, inclusive, conhecemos todos a história de Salomão, quando Deus pergunta o que ele quer, se ele quer riquezas, o que ele quer. Ele pede sabedoria. Deus lhe dá sabedoria. Mas a sabedoria também é algo que se aprende. E o versículo 3 vai falar que também um outro objetivo dos provérbios é viver com disciplina e sensatez. Na RA vai falar obter ensino do bom proceder. Você aprende sobre como proceder, como se comportar, como agir, como responder, como proceder com alguém que quer emprestar algo de você, como proceder sobre a honestidade, sobre você não colocar os marcos dos seus terrenos mais para frente, não adulterar balanças, de como você proceder com o seu próximo, de como você proceder com os seus filhos, com os seus pais. Isso que o provérbio vai trazer.
ensino e bom proceder. O versículo 4 vai falar que provérbios ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Na real, vai falar dar aos simples prudência. Então, aqueles que são inexperientes vão aprender através de provérbios como agir. A palavra de Deus, ela nos ensina. Em algum momento nós já fomos inexperientes e alguns ainda são inexperientes. E mesmo aqueles que são um pouco mais experientes têm muito a aprender com provérbios. O Senhor nos ensina através da sua palavra. Ela é um tesouro infinito de riquezas que nós podemos encontrar e aprender, e nos regozijarmos, e nos enriquecermos com a Bíblia, com estes tesouros. Então, as Escrituras, os provérbios, vão nos ajudar, vai nos dar prudência, vai nos dar o devido cuidado, vai nos dar conhecimento e bom senso. Ele fala que dá conhecimento e bom senso aos jovens. Então, são objetivos de provérbios: ensinar, dar bom proceder, ter prudência, ter cuidado com as coisas. O jovem não é agindo com aquele impulsivo que fala de qualquer jeito, que não mede as circunstâncias, que não mede as consequências. Não à toa os seguros para jovens, seguro de carro, por exemplo, são os mais caros que existem, porque o jovem ele é impulsivo. Se eu não me engano, até 24 anos, mais ou menos, o seguro é lá em cima. Você vai ter um carro e quer ter um seguro, e você tem ali 21, 22, 23, 24 anos, o seguro é algo exorbitante, porque essa é uma fase da vida que o jovem ele é inconsequente, ele é impulsivo, ele não quer nem saber, ele não tem noção muitas vezes do perigo. Ele sai aí imprudente, dirige rápido, bebe e vai dirigir, ele não presta atenção nos sinais, não tem segurança, é imprudente, é inexperiente. Nós temos contatos com alguns jovens e a gente percebe, olha, ele é inocente em algumas coisas, inocente entre aspas, ele é inexperiente. Ele poderia ter pensado nisso, naquilo outro, mas ele é jovem, ele vai aprender ainda. Faz parte, é a experiência. Precisa do quê? De alguém que chega até ele, de alguém mais experiente e fala: não é assim, tem que ter paciência, ou aquilo que você está fazendo não é bem assim, você tem que programar, você tem que pensar. Não, eu vou para tal lugar, eu vou para lá, eu vou ganhar dinheiro, vou me mudar para lá, eu vou isso, vou aquilo outro. Calma aí, você já pensou nisso? Já pensou naquilo outro? Como é que você vai fazer se acontecer isso, se acontecer aquilo outro? Eu vou dar um jeito, a hora que acontecer eu resolvo. Importante. Os provérbios nos ensinam isso, de como você deve dar ouvidos aos mais experientes, de como na multidão de conselhos a sabedoria. Então, provérbios trazem esse objetivo de nos dar saber, de nos dar sabedoria, de nos levar em direção ao Senhor, para que nós aprendamos e possamos caminhar de acordo com a palavra de Deus. E nós vemos nos versículos 5 e 6 como se fosse um conselho. Ele fala que se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento. A quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Então, na RA, ele fala: ouça o sábio, na verdade, na versão RA, ele fala: ouça o sábio. Você vai aumentar o seu conhecimento. E quem tem discernimento vai ter orientação, mais orientação sobre isso ainda, para que você possa compreender. Ouça, compreenda, não apenas de ouvir, de aprender, mas de internalizar, de ser algo que vai ser prático para a sua vida. Como nós estamos falando de jovens aqui, eu comecei a ler esse texto, eu comecei a lembrar da juventude, da minha juventude. Eu começo a pensar na juventude da minha mãe, quando ela contava as experiências dela. Eu começo a olhar os jovens de hoje
De um tempo para cá começaram-se a colocar nomes nas gerações. A geração de hoje ela é conhecida como geração Z, que é mais ou menos isso, dependendo do autor, ele muda os dados aqui, mas é mais ou menos aqueles que nasceram entre 1992 e 2010. Se você nasceu nesta fase, você faz parte desta geração Z. Nós vamos ver algumas características dessa geração Z. Antes dela existiu a geração X, os baby boomers conhecidos. A geração X, na verdade, ela foi aquela do pós-guerra, de 1960 a 1979, os que nasceram nesta época. Então, quem nasceu nesta época, eu faço parte dessa geração, a geração X, nasceu nessa época, uma época de rebeldia, de você, da liberação sexual. Se vocês forem ler algumas histórias, da história do Woodstock lá, muitos roqueiros surgiram nessa época, liberdade, sexo, drogas e rock and roll, muita maconha, muita droga, né? Toda aquela rebeldia do pós-guerra. A geração seguinte, que é de 1980 a 1992, é a geração Y, que já é a geração mais informatizada, né? A geração Coca-Cola aí, né? Que é de 1980 a 1992, né? Computador, tecnologia, já chega a internet, já muito mais informatizado, né? São pessoas que já começam a aprender a fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, já começam a mexer na internet, outras coisas mais, enquanto que a geração anterior já tem uma certa dificuldade com isso. Então a geração Y foi essa geração que nasceu entre 1980 e 1992. Já a geração Z, que nós estamos agora, os jovens de agora, digamos assim, é a geração de 1992 a 2010. Eu gostaria de trazer algumas características dessa geração, já que nós estamos falando de jovens aqui, daqueles que precisam aprender, e obviamente que essa mensagem não vai ser apenas para os jovens, até porque ela vai fazer referência a que eles precisam ter sabedoria, ou seja, é importante aplicar aos adultos, aqueles que têm responsabilidade sobre os jovens. Algumas características positivas desta geração Z, é que é uma geração multitarefas. Se você for encontrar com um jovem, com um adolescente de hoje, até com uma criança, ele está lá mexendo no celular, ele está escutando uma música e ele está escrevendo alguma coisa aí. Então faz 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Isso é uma característica. Claro que tem gente que faz mais ou menos tudo, mas tem uma boa parte tem essa característica de conseguir ler, de conseguir mandar uma mensagem de WhatsApp, de escutar uma música, né? De não se contentar em fazer algo só de eu vou escrever aqui, né? Não é nem escrever, né? Eles vão teclar, na verdade. Eles não vão pegar um lápis, eles vão pegar lá e digitar em algum lugar e vão colocar um foninho de ouvido para escutar uma música, tá? E de repente ainda vão fazer alguma coisa, ligar alguma coisa no Netflix lá para ver o que está passando. Então, é cheio de coisas, de fazer coisas diferentes, de fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Uma característica que eu considero interessante é que são extremamente práticos. Isso é uma característica positiva. Tudo se consegue fazer por internet hoje. Você faz compras, você compra um lanche, eu quero um lanche, iFood. Eu estou sem carro hoje, vou ligar lá para o Uber, para o 99, eu vou alugar um filme, não preciso mais ir lá na locadora, está chovendo, imagina hoje, chovendo, todo mundo indo para a locadora, eu estou encharcado na locadora. Quando eu trabalhava em locadora, dia de chuva, fervia de gente lá, todo mundo encharcado, que tinha que ir no local físico. Hoje não, você vai lá no Google Filmes lá e no Play Filmes você aluga, você tem Netflix, você tem outros streams por aí, você sai de casa, você tecla lá, tem o filme que eu quero aqui, vou alugar. Você um relacionamento, uma conversa, você não precisa ir na casa da pessoa, assim, hoje está chovendo, não vou conseguir ir lá, então vamos conversar aqui, vamos fazer uma chamada de vídeo, vamos conversar por aqui. O trabalho,
Você pode fazer em casa. Eu conheço várias pessoas que trabalham em casa, tem o seu próprio escritório em casa. Uma vizinha minha mesmo, que a empresa dela é no litoral de São Paulo, e ela trabalha aqui. Tem acesso aos dados, tem todo o acesso lá nos programas dele lá, e ela faz tudo por aqui. A empresa é em Santos, ela faz tudo aqui. E conheço outras pessoas também que trabalham em casa, não tem um local lá, não precisa ir lá naquele local de trabalho, que antigamente tinha aquela estrutura imensa que você encontrava lá 200, 500, 1000 pessoas, e muitas empresas hoje funcionários de casa. Então essa praticidade, né? Um curso, eu trabalho fora, fica difícil de eu ir para uma faculdade, eu faço um EAD, um ensino à distância. Então é prático. Eu consigo fazer quase tudo pela internet. Eu faço compras no mercado pela internet, já tem aplicativo, fazer compra pela internet, de mercado. E tantas outras coisas. Né? Por que eles são autodidatas? Porque, na verdade, essa palavra autodidata ela é um tanto quanto controversa. Autodidata seria meio aquele que aprende sozinho. Ninguém aprende sozinho, você sempre precisa de algo. Autodidata a gente entende que não tem uma outra pessoa física como você. Você vai aprender através de um livro, então você está precisando do auxílio de alguém. Só para a gente compreender isso. Autodidata no sentido que não tem uma pessoa do seu lado ali te ensinando. Você pega um livro ali, faz um curso pela internet sozinho e você faz. Né? Você não precisa, eu tenho que esperar até o semestre que vem, que vai abrir uma vaga de um curso que eu queria fazer lá, não sei aonde, um curso técnico, um curso naquela área. Não tem que vou fazer por aqui, vou começar hoje. Né? E se a pessoa tem essa possibilidade, eu consegue fazer, eu preciso fazer um curso de inglês. Eu não preciso ir lá no FISC. Eu não preciso ir numa escola de inglês. Eu faço por aqui. Eu tenho um curso de inglês aqui, na minha mão. Faço a hora que eu quiser. Faço meia-noite, faço 1h da manhã, faço às 7 da manhã. Essa praticidade e essa possibilidade de aprender só. Agora, pontos negativos. Quais são os pontos negativos? É que eu preciso de novos ares sempre. Isso não é um ponto negativo em si. Mas quando, por exemplo, diz respeito ao emprego, ele se torna um ponto negativo. Ele é um ponto positivo de fazer alguma coisa diferente, que não há problema nisso. Mas quando refere-se, por exemplo, ao emprego, ele está no emprego, estável, ganha bem, o emprego é legal, ele fala, eu gosto do emprego até. É bom, mas eu quero fazer uma coisa diferente. Eu sair e vou fazer outra coisa. Vou me aventurar. Acho que eu vou fazer uma coisa completamente diferente agora. Aí ele fica no outro emprego e já vou fazer outra coisa. Então isso é um ponto negativo, um problema. Porque se vocês forem lembrar, da minha idade para trás, era muito mais comum os adultos falarem, olha, eu estou nessa empresa há 20, 30 anos. Era muito comum as pessoas se aposentarem e falar, olha, não, eu estou há 30, 40 anos, trabalhei sempre no mesmo lugar. Já é muito difícil isso. Pessoas dessa geração. E você falar, eu estou lá 7, 10 anos lá, muito difícil. Você vai falar, não, eu trabalhei 2 naquela, 3 naquela outra, 5 naquela outra, fiquei um monte, não sei como é que aguentei tanto tempo, daí fiquei mais um na outra. Assim. E antigamente era muito comum, você falava, não, eu fui lá, comecei a trabalhar com 12, 13 anos, que era normal também, e fiquei até aposentado. Normal. Hoje não é mais assim. Hoje há essa questão de querer mudar. São pessoas extremamente emotivas, porque o não as fere com muito mais rigor do que a cinta nos feria quando nós éramos crianças. O não para um jovem, um adolescente de hoje é tão doloroso quanto tomar uma chinelada quando nós éramos crianças, porque eles não aprenderam a conviver com o não. Eles chegaram de pais de uma geração que passou dificuldades e deveriam, ao invés de tentar amortecer a queda dos seus filhos e ao invés de tentar
deixar os seus filhos imunes a todo o sofrimento. Eles deveriam fazer os seus filhos passarem por alguma coisa para que eles valorizassem isso? Não. Nós vamos dar tudo o que eles querem, tudo o que eles acham que necessitam. E aí, quando esta criança, este jovem, esse adolescente entra na realidade de verdade, e aí ele percebe que nem tudo é sim, mas existe não, ele começa a se deprimir. Porque ele sempre aprendeu a ouvir sim. Porque o papai passou dificuldade e ele não tinha muita comida diferente em casa, e agora eu tenho tudo que eu quero. Eu não preciso nem almoçar, eu posso comer salgadinho no horário do almoço. E se eu quiser ficar dormindo até meio-dia, não tem problema, eu não precisava arrumar minha cama, eu não precisava fazer nada. E quando eu chego no meu trabalho, ou na escola, o professor quer exigir de mim alguma coisa. E quando eu quero sair da sala, o professor diz que eu não posso sair da sala. E quando eu chego num lugar e levo um currículo, eles falam que eles não precisam de mim. Ou quando eu mando o currículo pela internet, ninguém me atende. É uma geração que não aprendeu a ouvir não. São dependentes dos pais até a vida adulta. Se você pega a geração X, principalmente, a geração Y, ela já muda um pouco, mas a geração X, os filhos ali começavam a trabalhar com 10, 11, 12 anos e chegam a uma certa idade, eles têm o próprio dinheiro e casam-se e você perde esse vínculo. A geração X já começa a ter algumas características onde os filhos começam a morar, ficam morando com os pais até 30, às vezes 30 e poucos anos. Que eu não quero casar, porque eu não quero compromisso nenhum, eu vou ficar morando com meus pais sendo sustentado por eles, mesmo que eu trabalhe. E os da geração Z da mesma forma, tem essa dependência de ficar próximo, não apenas uma dependência financeira, mas uma dependência emotiva. Dependem emocionalmente em exceção dos pais. Não saíram ainda, não perderam este cordão umbilical. Eles dependem emocionalmente, eles têm que ficar próximos. Muitos não têm esta noção de que um dia precisam sair de casa. Eles acham, se eu sair de casa, eu vou me mudar para frente da casa dos meus pais, para eu poder vê-los todos os dias. Não tem muito esse vínculo de não conseguir separar as coisas. Adolescentes e jovens, nós sabemos muito bem que eles não valorizam a sua privacidade. Não valorizam. Se você entrar na internet, Facebook, WhatsApp, lá no status, você vai ver coisas assim, você vai saber da vida de todos eles. O que eles fazem, o que eles comem, que tipo de música eles gostam, se estão namorando, se estão bravos, sabe tudo. E conta para todo mundo. E ali ele está contando para todo mundo. Estou namorando, estou bravo, estou feliz, estou de férias, estou não sei aonde, vou ficar tanto tempo lá. Não tem privacidade. Você sabe as coisas mais bizarras. Eu já nem vejo muito mais Facebook, porque eu sabia até o momento que o intestino das pessoas funcionava. Eles colocavam lá. Olha, estou no banheiro, eu fiz isso. Está fazendo efeito. Você sabe tudo. As coisas mais absurdas. Não tem privacidade, não valorizam isso. Não conseguem, dentro de todas aquelas questões de não conseguir ficar no emprego, coisa assim, não conseguem focalizar em metas de médio e longo prazo, que são imediatistas. O médio prazo para um adolescente, para um jovem, hoje o médio prazo é semana que vem e o longo prazo é mês que vem. Esse é o médio e longo prazo. É imediatismo. Se você vai para uma empresa, você quer ser CEO da empresa daqui a 3 anos. Essa é a meta, sim, longo prazo. É um longuíssimo prazo. Vou ser CEO da empresa em 3 anos. E aí fica completamente deprimido porque, poxa, olha só, estou na empresa há 1 ano e meio e não cresci na empresa. Não fui promovido. Vejam que absurdo. Meu pai e minha mãe sempre me falaram que eu sou especial, que eu sou lindo, maravilhoso. Eu não fui promovido em 1 ano e meio na empresa. Tudo isso é imaturidade. É a velocidade acompanhada da velocidade da internet. Se
Você chega lá na internet, você clica lá na internet, se aquela ampulhetazinha aparecer lá, você ficar aquele negocinho girando, por mais de 5 segundos você já fica nervoso. Um exemplo são os filmes. Não sei se vocês sabem, mas antigamente os créditos dos filmes eram no início do filme. Imagina, você colocar os filmes hoje com os créditos no início. E se vocês forem ver os filmes bem antigos, o filme terminava e aparecia só fim, porque os créditos eram no começo. E hoje, alguns filmes que eu apresento às minhas filhas, filmes já não tão antigos, não, filmes já da década de 90 ali, que tem uma abertura um pouquinho maior, já fica, não vai começar esse filme? Aparecem os nomes ali de alguns atores, uma musiquinha, não vai começar esse filme? Tá demorando? Ali 1 minuto, 2 minutos, tá demorando. Porque essa impulsividade precisa ser agora, tem que ser nesse momento, é agora. É aquela coisa de tem que ser, tem que começar a aparecer agora. Eu lembro de um filme que eu assisti, que os primeiros 30, 40 minutos do filme era só diálogo, não tinha música alguma no filme. E era já um filme mais antigo. Eu até pensei, será que esse filme está com defeito? Não, mas não está com defeito. Daí depois ele começou a ter algumas musiquinhas, mas os primeiros 30, 40 minutos só. Tem um filme de jovens lá da década de 80, que era um filme de jovens, gente. Eles ficam apenas num cenário, 5 jovens conversando apenas num cenário, numa sala de aula. E foi um filme muito famoso na época. Eles ficam ali num ambiente, eles saem ali por uns 5 minutos daquela sala de aula, mas a maior parte do tempo eles ficam naquela sala. Os jovens de hoje falam, que coisa chata, que horrível. O jovem de hoje está acostumado, ele está numa cena ali, 10, 15 segundos, já corta a câmera para cá, já vai para lá, já tem outro cenário, o filme já não é linear, ele já vai mostrar o passado, já vai mostrar alguma coisa lá para frente, e assim vai. Não está acostumado a essa monotonia. Tem que ter coisas, corta para lá, corta para cá, isso. É assim. Eles são abertos a todo tipo de experiência, praticamente sem filtro. Eu sou uma pessoa moderna, eu não critico ninguém, eu não julgo nada, eu experimento tudo. Quer ser aceito. E eles enxergam a vida como um eterno entretenimento. Tudo tem que ser diversão, tudo tem que ser bom, tudo tem que ter alguma imagem, alguma cor, alguma vibração, alguma música, para fazer aqui uma vibração legal, para ter uma vibe. Esses são alguns pontos que eu colocaria aqui sobre os nossos jovens e adolescentes de hoje, da geração Z. Nosso tema de provérbios, é importante nós sabermos aqui que o livro de provérbios, ele não é um livro de regras, ele não é um livro de faça isso, não faça aquilo. Não, ele é o livro que vai nos trazer o temor do Senhor. No versículo 7 vai falar: o temor do Senhor é o princípio do saber, é o princípio do conhecimento, que diz aqui na NVI. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, olhamos para os jovens, os adolescentes de hoje, da geração Z, o que nós podemos falar para eles? Tema ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio do saber. Se você quer ser sábio, se você quer ter entendimento, tema ao Senhor. Viva para o Senhor. Existem essas dificuldades, esses problemas, esses pontos negativos? As gerações anteriores também tiveram pontos negativos e pontos positivos. E as gerações anteriores, e as outras, e as outras, e as outras. Todas as gerações tiveram problemas. E por isso, Salomão vai falar que o temor do Senhor é o princípio do saber. O princípio é aqui. Não existe uma outra fórmula para lidarmos com os jovens de hoje. Mas os jovens de hoje, que já vem lá dos millennials, e agora eles são essa geração Z que está chegando, nós precisamos ter uma nova fórmula, nós precisamos inventar um novo conceito. Está tão já batida essa frase, né? Um novo conceito. Nós temos que gerar um novo conceito de como lidarmos com esses jovens, né? Nós temos que fazer eles terem experiências também, uma palavra muito comum hoje, né? Você precisa ter uma experiência com isso.
Tudo você vai ter uma experiência. Você vai comer esse chocolate. Eu quero que você faça dessa degustação desse chocolate uma experiência inesquecível na sua vida. Não. O princípio de como nós lidamos com os jovens de hoje é o mesmo princípio de todas as outras gerações. É o princípio do temor ao Senhor. É isso que eles precisam aprender, porque o temor do Senhor é o princípio do saber. É onde se começam todas as coisas. Se não há temor do Senhor, já começou errado. E vai continuar errado, e vai terminar errado. Se não há temor do Senhor, nem comece, nem tente. Não adianta eu tentar lidar com o jovem, com o adolescente aqui, criar estratégias, fórmulas para cativá-lo, mostrar filmes atraentes, levar tecnologia para ele. Legal, muito bom para nos relacionarmos. Mas o princípio de tudo é temor do Senhor. Sem o Senhor, tudo isso não serve de nada. É só entretenimento. Não serve para mais nada. Só vai deixar, que legal. Tiozão lá também gosta de tecnologia, que legal. Nós precisamos falar sobre o temor do Senhor. Se não houver temor do Senhor, não temos nada. Se não tivermos isso no princípio, não temos nada pelo Senhor. Ele fala que os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Os insensatos desprezam, eles não querem saber de sabedoria, de disciplina. Não, eu quero viver. A minha geração falava, curta a vida porque a vida é curta. Não curte a vida, daqui a pouco você vai envelhecer. Então ele despreza o conhecimento, despreza a sabedoria. O jovem de hoje da mesma forma, ele não fala essa frase, mas tem o mesmo princípio. Ele não fala curta a vida porque a vida é curta, mas ele tem o mesmo princípio. Ele está querendo curtir, ele está querendo fazer, ele quer aproveitar a vida, ele é insensato. E o texto de Provérbios, de Verso capítulo 2, vai nos mostrar como um ser humano tem um coração insensato, né? A Bíblia nos fala que nós temos esse coração insensato e há necessidade de transformação. Capítulo 2 de Provérbios, versículo 6, vai falar o seguinte: pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como o escudo procede para quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e procede o caminho de seus fiéis. Então perceba, nós aprendemos a sabedoria, é verdade? Mas o texto aqui nos fala que é o Senhor quem dá. Você aprende porque o Senhor te dá. Porque o Senhor usa outras pessoas também para que você aprenda sobre a sabedoria, para que você seja sábio, para que estes princípios sejam comunicados a você e você tenha no coração e possa assim proceder de forma sábia. O texto nos fala que ele reserva sensatez para o justo e ele protege quem anda com integridade. É o Senhor quem move o seu povo. Se o temor do Senhor é o princípio do saber, nós vemos aqui que esta sabedoria o Senhor nos dá. É Ele que nos capacita. Mas eu não consigo ser sábio, eu sou insensato, eu sou isso. Você é, verdade. Mas o Senhor pode te dar sabedoria. O Senhor vai te capacitar a ser sábio. Ele vai usar pessoas para instruí-lo, para agir em sua vida. Capítulo 4 de Provérbios, versículo 7, fala o seguinte, vamos lá para o capítulo 4, versículo 7. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo que você possui para adquirir entendimento. Fala como se a sabedoria tivesse um diálogo com a sabedoria. A sabedoria está falando: olha, procure obter sabedoria e use todos os seus recursos para ter entendimento. Ele é um bem muito precioso que você pode ter. Procure sabedoria. Não procure riquezas, reconhecimento, fazer parte de um grupo. Procure sabedoria. Como Salomão procurou sabedoria. E ainda Provérbios 29, versículo 15, ele vai falar assim: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe.
Então vai falar que a disciplina é importante, que a vara da disciplina ela dá sabedoria. A necessidade de mais disciplina. Aí nesses tempos estava lendo um artigo de uma mulher que relata o encontro dela com uma outra mãe que estava cheia de compras nas suas mãos, com cara de cansada e o seu filho no chão, se deitando, se rolando no chão, querendo ir para o colo dela, e ela não conseguia colocar seu filho no colo, porque estava cheia de compras, cansada, e quando ela se abaixa para tentar pegar o seu filho, ele começa a se esbravejar ali, começa a cuspir na cara da sua mãe. E a sua mãe senta no meio-fio e começa a chorar. E essa mulher, quando vê isso, ela vai até essa mãe e ela fala: a melhor forma que eu poderia ajudar esta mãe seria dar um abraço. E ela vai lá e dá um abraço nessa mãe. Será que ela obteve entendimento e sabedoria disso? Será que essa é a melhor? Ela poderia ter dado um abraço? Poderia, consolá-la. Mas ela poderia ter orientado esta mulher de como educar esta criança. Uma criança, segundo ela fala ali, aparentando não mais do que 3 anos, de 2 a 3 anos. Uma criança de 2 ou 3 anos que já aprende a cuspir na cara da sua mãe, ela já tem princípios. Ela já sabe que se ela fizer aquilo, ela está manipulando, ela está mostrando que ela manda. Ela está mostrando que ela é insensata. E outros estão ali falando: não vamos julgar, vamos abraçá-la, porque ela precisa ser abraçada. Ela precisa ser instruída. Ela precisa ser instruída que o seu filho, a sua filha precisa de disciplina, da vara da disciplina, que a Bíblia fala da vara da disciplina. Eu não me importo com o que o governo fala sobre disciplina. O governo fala sobre agressão. Disciplina e agressão são coisas completamente diferentes. A disciplina é para a correção do filho. A agressão é para machucar a criança. A disciplina é com amor. A agressão é com raiva. A disciplina não visa machucar uma criança. A agressão sim. A agressão e disciplina são coisas completamente diferentes. Então são crianças criadas completamente fora da disciplina, que envergonham o pai e a mãe, que batem na cara do pai e da mãe já com 2, 3 anos de idade, cospem na cara do pai e da mãe e não recebem a sabedoria. Se uma criança já tem a capacidade de bater na cara do pai e da mãe, de cuspir na cara do pai e da mãe, ela já tem princípios. E este é o princípio que os pais estão ensinando para a criança, porque não estão corrigindo. A partir do momento que essa criança bate na cara do pai e da mãe, cospe na cara do pai e da mãe, ela necessita ser disciplinada. Criança, a didática da criança é disciplina. Ela precisa aprender. Criança não tem muito essa questão do conceito. Papai do céu vai ficar triste. Quando nós ensinamos crianças, nós usamos muito visual, muitas experiências, já que nós estamos falando aqui na geração Z. Visual, tocar, ver, fazer. Essa forma ela aprende. E a dor é uma forma dela aprender. A dor é didática. A disciplina, quando criança, ela é importante. Mas vai traumatizar. Não. Disciplina não traumatiza. O que traumatiza é agressão. O que traumatiza é agressão. É você pegar um chicote para criança. É como eu já ouvi histórias de pais pegarem ferro colocarem dentro lá do fogão a lenha e praticamente malharem a criança lá como se fosse um boi. Isso traumatiza. Estamos falando da vara da disciplina. O pai pegar a criança e falar: meu filho, você está em desobediência a Deus. Deus manda que você honre seu pai e sua mãe. O pai vai te disciplinar porque o pai te ama e você está em pecado. Ela não vai compreender muito bem o que é pecado, mas ela vai saber: pecado é algo que é ruim, porque o pecado dói. O pecado dói. Quando eu peco, dói. Este é o princípio da infância. Quando tiver 15 anos, 16, 18 anos, você não vai pegar uma vara e disciplinar seu filho. Já vai ter essa compreensão que a disciplina é algo dolorido, de que existe consequência. Vão ser outras formas de disciplina depois. Mas esta necessidade de entendimento, de você passar a sabedoria. Eu conheço pais que falam dos filhos ali de 3 anos: eu não consigo mais com meu filho. Como não consegue com seu filho? Ele tem 3 anos.
Ele só quer fazer o que bem entende. Ontem eu estava no verdureiro, estava passando um programa de TV. Eu não assisto programa de TV, mas quando eu vou no verdureiro, no consultório médico, eu estava assistindo. Ah, porque meu filho não come nada, não quer comer, e aí para ele comer eu tenho que negociar, eu tenho que dar umas recompensas para ele. Eu falei, ele não está agindo como se ele fosse um cachorrinho. Ah, ele fez o truquezinho ali, eu dou um petisco para ele. Aí o próprio, não assisti inteiro, porque logo eu saí dali, mas o próprio médico que estava lá falou, não, você não pode agir com recompensa, porque agora você está dando um aviãozinho, depois você vai ter que dar uma nave espacial para ele. Ele tem que aprender a obedecer. Não é? Se ele fizer, vai ganhar um prêmio. Agora ele vai querer um brinquedinho. Quando ele tiver 18 anos, ele vai querer um carro. Obediência não é negociável. É inegociável. Você tem que me obedecer porque você é meu filho. Filho, você tem que obedecer porque é teu pai. Ah, eu só vou fazer, eu conheço filhos, jovens, adolescentes. Ah, eu só vou lavar a louça e me der 5 anos. Teu prêmio é a obediência. Se você fizer, você está fazendo por obediência a Deus, vai ser recompensado por Deus, porque Deus vai se alegrar com a sua obediência. Se não fizer, você vai ser disciplinado. Essa é a sua opção. A opção lá em casa é: se fez, não fez mais a sua obrigação. Você está sendo obediente. Se não fez, vai ser disciplinado. Este é o princípio. Não tem negociação. Senão não há sabedoria. Senão o seu filho vai aprender que ele pode negociar com você. Senão o seu filho vai entender que tudo tem um preço. Que se ele chegar em algum lugar e alguém não pagar para ele fazer, ele vai fazer. Se tiver uma roupa lá secando lá no sol e dá a maior chuva naquela hora, não, ninguém pagou, vai molhar tudo de novo. Ninguém pagou, vai ficar lá. Ah, se as coisas estiverem ali, não tiver nem louça para comer mais, eu não vou lavar. Ninguém pagou para eu lavar a louça. Ninguém pagou para eu limpar meu quarto, para arrumar minha cama. Princípio de saber. E este conselho, ele é ilustrado da sabedoria, dos versículos 8 ao 19. Versículos 8 e 9 fala: ouça, meu filho, a instrução de teu pai, não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Ouça, filho, a instrução do seu pai, não despreze o ensino da tua mãe. Seu pai fala, ouça. Quantas vezes o pai fala: meu filho, eu falei para você não fazer isso, e de novo e de novo. A Bíblia fala: ouça. Não é só ouvir no sentido de eu tenho problema auditivo. Não, ouvir é assimilar e obedecer. Meu pai me orientou, minha mãe me orientou a fazer isso, a não fazer aquilo, a não comer aquele tipo de comida que faz mal, a comer mais verdura, a comer mais fruta, a não exagerar em algum tipo de comida que faz mal, a não sair com certo tipo de pessoas, a não falar tais tipos de palavras, a não se envolver com pessoas que estão dando mau testemunho. Ouça, é ouvir. Eu ouvi que meu pai falou, mas eu vou continuar a fazer. Isso não é ouvir da Bíblia. É ouvir no sentido de obedecer. Ouça seu pai e sua mãe. É honrar pai e mãe. E aqui ele fala desse prêmio que é como se fosse um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. É algo precioso. É algo que fica evidente. É algo que embeleza. Como é terrível um filho desobediente. Você fala: olha, aquela criança é tão linda, mas é desobediente. Estraga. Aquele adolescente. Tem tudo que pode ter, roupa boa, limpinho, mas é rebelde. Não obedece os pais. Vai para as baladas, amanhece fora, bebe. E os pais orientam, não querem saber. Estraga. Ouça, isso é um prêmio para você. Isso é como se fosse um grande enfeite, que te embeleza. A obediência
como se fosse um embelezamento. Fala, olha só que criança, que jovem, que adolescente obediente aos pais, que ajuda os pais, que honra o pai e a mãe. Olha, que exemplo, olha, eu gostaria que o meu filho também fosse assim, aquele exemplo de vida. Então ouça o conselho. Versículos 10 ao 14 fala, meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos, armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos, encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Não seja tentado pelo prazer do pecado. Como eles vão falar, olha, é tão legal isso, olha, a gente fez isso, foi o máximo, foi uma aventura. É aquela fase da adolescência, da juventude, onde os hormônios estão borbulhando, a adrenalina vai lá em cima, você está ali viciado na adrenalina, você quer fazer uma coisa que gere uma aventura, que você fala, fui lá, fiz isso aí correndo, fiz isso aquilo outro, e apareceu a polícia, a gente fugiu para um lugar lá e tal, e a gente roubou não sei o que, a gente fez isso aquilo outro. É adrenalina. A gente foi lá e puxou um baseado escondido lá não sei aonde, não sei o que. O Senhor está nos falando aqui através de Salomão. Se os maus tentarem seduzir, não ceda. Não precisa se enturmar com esse tipo de pessoa. Não ceda a esse tipo de sedução. A sedução é algo que te atrai, é algo atraente. Não, mas olha, que legal. Eu vou ser aceito por um grupo. Vai ser legal, vai ser uma aventura legal, vai ser uma experiência legal, vai ser algo novo. Porque meus pais me prendem muito, eles me regulam muito, eles não querem que eu faça muita coisa, então eu vou arranjar alguns amigos aqui e vou fazer. E estes jovens aqui eram bem cruéis, né? Porque fala aqui de matar pessoas e de roubar. E fala, a gente vai roubar e ainda vai dividir entre nós aqui. Ah, que legal que vai ser, a gente vai lá, rouba aí. E vamos fazer emboscadas para algumas pessoas, vão matar. Não ceda esse tipo de sedução. Quantos jovens hoje cederam à sedução das drogas? Ah, se você for vender drogas lá, você vai ganhar muito dinheiro. Você vai começar lá como um aviãozinho lá, levando, mas depois você vai crescer, lá você vai ganhar muito mais que se você trabalhar num trabalho formal. Ou se você experimentar uma droga, você vai ver o barato que você vai ter. A gente vai lá em casa, vai se enturmar, tem o nosso grupinho lá. Não tem um grupo. Na minha época, tinham times de futebol no bairro lá, que eles davam nomes, campeonato de futebol lá. E o time que existia naquela época, um dos times era o time da cola. Porque na época, o entorpecente da época era cola. Se colocava cola de sapateiro dentro do pacote de leite, que era leite em pacote, existe ainda hoje, mas hoje é mais caixinha, e eles ficavam inalando, colocavam na boca aqui e ficavam. Eles falavam, estamos em turma, fizemos até um time de futebol, que beleza! E o pessoal achava, tem o time da cola ali que vai jogar agora. É aquela necessidade de se enturmar, de ser aceito, né? De dizer, vamos entrar aqui para o grupo do baseado, para o grupo do Beck, para o grupo da verdinha, para o grupo da ervinha venenosa, para o grupo do pozinho branco, do crack. Não! Você não precisa se enturmar. Ou para o grupo das patricinhas, para o grupo das nerdzinhas aqui, que vão fazer isso, vão fazer aquilo outro. Porque nós somos as nerdzinhas, aqui somos as hackers, aqui vamos invadir aqui o celular de alguns aqui para pegar alguns dados. Apenas para se enturmar. Vamos enturmar, vou mostrar que eu sou inteligente, que eu sou hacker. Vou invadir aqui alguns Wi-Fi aqui, vou invadir aqui o celular dos colegas ali só para trollar o pessoal. Não se envolva com esse tipo de gente. Isso vai ser uma armadilha para você. Você não precisa ser aceito. Você precisa temer a Deus. Você precisa ter um relacionamento com Deus. Você precisa honrar seu pai e sua mãe. Você precisa
estará atento ao conselho dos mais experientes, daqueles que são tementes a Deus, daqueles que já viveram e tiveram experiências, e muitas experiências que foram negativas. E dos versículos 15 ao 19 vai mostrar a consequência do pecado. Então fala: ouça o conselho dos pais, não seja tentado pelo prazer do pecado, e entenda que o pecado leva à morte. Versículos 15 ao 19 vai falar: meu filho, não vá pela vereda dessa gente, afaste os pés do caminho que eles seguem, não vá por esse caminho. Eles estão querendo te dar, não vá junto. Quantos pais já não falaram para os seus filhos: meu filho, não se envolva com esse tipo de gente, não pratique esse tipo de coisa, não comece a falar o que eles estão falando, não viva do jeito que eles vivem, não vá onde eles querem que você vá. Você não precisa ser aceito por eles, você precisa agradar a Deus. Afaste os pés do caminho que eles seguem. Versículo 16: pois os pés deles correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue, eles não se importam. Eles não se importam com os outros, eles só querem se dar bem. Adrenalina, aventura, a minha alegria é eu fazer o que eu bem entender, é eu sair de carro e ir com a galera, eu sendo menor de idade, é eu fazer um racho, é eu pegar aqui, roubar o celular de alguém, é eu me drogar. Não vá por esses caminhos. O versículo 17 fala: assim como é inútil estender a rede se as aves o observam. Ele faz uma ilustração sobre as aves. Olha, as aves estão te olhando, porque elas sabem que você está ali. Não adianta você fazer uma armadilha ali, não vai dar certo. Elas perceberam a tua presença. Quando a ave percebe a presença de alguém estranho ali, ela não vai. Não adianta você fazer a armadilha e ficar esperando, vai mofar ali, a ave não vai ali. E ele vai continuar a desenvolver essa ilustração falando o seguinte: também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos. É você fazer uma armadilha, um buraco, colocar ali aquelas madeiras, colocar mato em cima para disfarçar, e aí depois de estar tudo prontinho, você vai passar no meio dele. Você fez uma armadilha para si próprio. Se você tomar esse tipo de atitude, de andar com esse tipo de gente, você está armando uma tocaia para si próprio. Você vai ser o maior prejudicado, e quando você se prejudicar, esses amigos desaparecerão. Tenho muitas experiências nesse sentido, com conhecidos meus, amigos, parentes. Quando estiveram na pior, seus amigos desapareceram. Quando ele caiu na sua própria armadilha, os seus amigos não apareceram para tirá-lo de lá, para ajudá-lo. Versículo 19 fala: tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede, a si mesmo se destrói. Você está destruindo a si próprio. Quantos jovens adolescentes estão se matando com drogas, com atitudes erradas, porque estão cavando a sua própria cova, estão caindo na sua própria armadilha, achando que aquilo é prazer, que é curtir a vida, que é viver do bom e do melhor. A Bíblia nos fala em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se você viver em pecado, o que lhe resta é a morte. Venha para Cristo. Não seja seduzido pelo pecado. A Bíblia nos fala em Tiago que o pecado nos atrai e seduz. E este pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. O pecado nos leva à morte, o pecado é algo sério. Dê atenção a conselhos, para nós encerrarmos. Ouça a instrução de pessoas verdadeiramente tementes a Deus, daqueles que te amam de verdade. Ah, mas meu pai e minha mãe são chatos. Eles ficam me falando as coisas que eu não posso fazer. São eles que te amam. Ah, o pessoal da igreja é chato, porque eles falam que isso é pecado, que eu não devo fazer, que não vai dar certo, que eu vou me machucar. E os meus amigos falam que vai dar tudo certo, que eu vou me dar bem. Acredite naqueles que te amam de verdade. Porque aqueles que são seus amigos agora, quando você cair, eles não vão te levantar. Você vai permanecer caído.
Ouça as instruções de pessoas tementes a Deus, sábias. Não daqueles amigos de internet. Ah, eu tenho um amigo de internet, converso com ele direto, no Facebook, no WhatsApp. Já confio. Creio em pessoas tementes a Deus, que dedicam a sua vida a Deus, que oram por você, que investem na sua vida, que se importam com você de verdade, que dão uma bronca quando você pegar o rolo, te abraçam quando tem que abraçar. E pais, tios, avós, invistam na instrução das crianças, dos jovens, dos adolescentes, para que eles não se percam no pecado e nas suas consequências. A oferta de tantas coisas por aí. A internet tem tantas ofertas. Na rua tem tantas ofertas. Instrua seus filhos, netos, sobrinhos. Olha, tem algo perigoso, não vá nesse caminho. Olha, a internet nesta área que é perigosa. Não acesse esse tipo de site. Não tenha relacionamento com esse tipo de pessoa. Pode ser um perfil fake. Você pode cair num erro, achar que é um jovem que quer ser seu amigo e é um pedófilo, é um estuprador. Instruir, cuidar. Eu vou deixar livre, ele vai aprender. Ele não vai se perder. Instrua nos caminhos do Senhor. É a oportunidade que nós temos. Não perderemos essa geração que vai começar a crescer na igreja, mas vai deixar a igreja porque não tem prazer no Senhor, não tem prazer na lei de Deus, não conhece, não quer temer a Deus, não valoriza a sabedoria. Vamos orar ao Senhor.